Mateus capítulo 16. Há alguém aqui comigo em el ayuno, em la lectura do Novo Testamento, ou eu estou solo? Glória a Deus, vamos com toda, minha gente. Aguanta aí, minha irmã. Mateus capítulo 16. Eu abro aqui. Entenda bem o que nós vamos falar aqui, porque isso vai ser uma loucura. Eu vou ler a partir do versículo 23. Todos estão com suas Bíblias aí, celulares, Bíblia em el celular. Importante é que tenham em el coração, sim? Amém? Escondi tu palavra em meu coração para não pecar contra ti. Aqui se és em el teléfono, se és em el papel, como seja, como lhe quede mais fácil. Pero o importante que Deus quer verdadeiramente que la tengas em tu coração. Então, Mateus capítulo 16, se tu puede, toma tu Bíblia aí em sua mão. E nós vamos a dizer algo. Repita junto comigo, diga: esta é minha Bíblia. Não, pero assim não, senão nem o diabo lhe crê. Você vai dizer com verdade. Diga: esta é minha Bíblia. Diga: eu sou lo que ella dice que eu sou. Eu tenho lo que ella dice que eu tenho. E eu puedo fazer lo que ella dice que eu puedo fazer. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Assim diz a palavra de Deus a partir do versículo 23. Pero ele se volvió e le dijo a Pedro. Não, perdão. A partir do versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13, assim vai dizer a palavra de Deus. Al chegar a la região de Cesarea de Filipo, Jesús perguntou a seus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntou: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar. Padre, graças por tu palavra viva, santa e eficaz. Graças porque esta é a verdade e nós la creemos com todo nosso coração, Senhor. Aplica, Senhor, esta mensagem a nossa vida. Abra nossos olhos, abra nosso coração, para que podamos entender, Deus, o que tu tienes para nós nesta noite. Que isso que declaramos ao princípio seja uma verdade para nós. Somos o que a Bíblia diz que nós somos. Temos o que a Bíblia diz que nós temos, e podemos fazer o que a Bíblia diz que podemos fazer. Ella é a autoridade máxima sobre nossas vidas, Deus, e nos rendimos completamente a tu palavra, Senhor. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, Jesus, eu vou ser rápido, ponga a atenção. Então, Jesus, ele hizo uma pergunta sencilla assim, a seus discípulos que estavam reunidos aí. Ele disse: mira, aquela gente está dizendo sobre mim. E aí alguns discípulos começaram: mira, alguns estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é Jeremias, outros estão dizendo outra. Ou seja, eles sabem que é algo incrível,
que não é algo normal, a gente está falando de ti, algo que é bueno, verdadeiramente estão pensando de ti, Senhor, algo que é como de uma referência de lo que passou, ou de nossos antepassados, ou de lo que disse, ou lo que as escrituras mostram hasta este momento. Então Jesus agora vuelve a eles para dizer assim, pero la gente, bien, pero e ustedes que caminham comigo todo el tempo, ustedes que estão compartilhando comigo, caminhando comigo, viendo lo que está sucedendo e lo que estamos haciendo, estamos vivendo. Ou seja, deixa eu fazer uma prova para ver se já entenderam, ou já entenderam lo que é que está passando neste lugar. Ustedes, quem creem ustedes que eu sou? E aí Pedro, que era ele que falava mais, ele que se ponia adelante, assim eu me imagino que ele de uma já se levanta para falar, Senhor, eu sei, tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E aí neste momento Jesus vai dizer, Pedro, eres bem-aventurado, porque não foi nem carne nem sangue que te lo revelou isso, pero isso foi revelação direita del Padre. Agora ele vai dizer algo aqui que é muito importante, sim? Ele vai dizer assim, te digo que tu eres Pedro, e sobre esta roca eu vou edificar minha igreja. Talvez algumas pessoas tomaram mal esta informação de Jesus, pensando que Jesus estava afirmando que a igreja seria edificada em Pedro. Sim, como se Pedro pudiera ser o fundamento da igreja, ou que ele pudiera fundamentar todo o que está passando, toda a história de la iglesia de Cristo hasta los días de hoy y por siempre. No podía ser así. Es muy probable que lo que Jesús estaba diciendo ahí era una afirmación sobre la afirmación de Pedro. El entendimiento y la revelación que Pedro tuvo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahí en este momento Jesús es eso. Y sobre esta roca, sobre esta afirmação, ou ele estava dizendo sobre mim mesmo, sobre minha persona, eu vou edificar minha igreja. É sobre esta revelação que todo vai estar fundamentado a partir de hoje. É sobre este entendimento, Pedro, que tuvo, que vai ser importante para que todos os outros que venham depois tenham também o mesmo entendimento. E eu lhe pergunto, em que está fundamentada nossa fé? Em que estamos fundamentados nós outros? Porque se não és, meu irmão, uma fé que está fundamentada em el hecho de Cristo ser o Hijo del Deus viviente, Ele que vino como sendo a salvação para nós. Se nossa fé não está completamente basada nisso, meu irmão, estamos crendo em algo que não é o Evangelho. Estamos perdidos, porque todo o que nós somos, todo o que nós temos, todo o que podemos alcançar, nosso respirar em nossa vida, é o hecho que o Cristo vino e se morreu por nós e ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele. É o entendimento desta revelação que nos sostiene aqui neste lugar hasta o dia de hoje. E é interessante porque Jesus segue dizendo: "E as puertas del infierno não vão poder prevalecer contra esta igreja fundamentada nesta verdade." E minha gente, não é assim. Se miramos a história da igreja, nós vamos a ver cristianos sendo queimados como antorchas em parques públicos, sendo levados para ser um espetáculo onde leones los iban a tragar. Nós vamos a ver uma igreja depois, em uma era de las tinieblas, uma igreja completamente comprometida em sua crença. Homens que levaram para dentro da igreja rituais paganos e mesclaram tanta coisa aí dentro. Uma igreja que deixou de ser uma igreja onde, quando eram queimados em antorchas públicas, outros cristianos diziam assim: "Não me importa,
Si yo voy a ser quemado, no me importa que me queme, pero yo recibo a este Jesús como mi Salvador. Pasa ahora a ser una iglesia en la era de las tinieblas, una iglesia donde es cómodo ser cristiano, porque hace parte de un contexto de poder. Y aún así, Dios levanta en este tiempo remanentes fieles, que aman al Señor por encima de todas las cosas, y que van a decir así: algo está malo, algo está equivocado. Esta no es la iglesia de Cristo. La salvación no es por obras, la salvación es por fe. Dios levanta reformadores para poder seguir sosteniendo lo que era la revelación que tuvo Pedro. No es un hombre, es Cristo. Es Él en nosotros, es la vida de Él, es lo que produjo Él en nosotros. Es ahí que vamos a sostenernos. Mis hermanos, passamos por persecuções, passamos hasta por pandemia. ¿Sí o no, mi gente? Pero las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. A gente que diz assim: pero pastor, eu vejo tantas coisas malucas em la igreja, eu já tive tantas experiências malucas. Mi hermano, sabe o que nós hacemos quando miramos estas coisas? Nós oramos por estas pessoas. Padre, em algum momento esta pessoa perdeu o enfoque, Senhor. Então venga, ponga ele de novo en el camino que es, Señor, para que Ele pueda regresar y seguir la caminada. Pero eso no representa la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sigue avanzando, la iglesia de Cristo sigue conquistando, la iglesia de Cristo sigue alcanzando personas, y personas vienen al Señor deseando Él con todo. Mi gente, en pueblos musulmanes hay cientos de musulmanes bautizándose a la vez. ¿Ya viste eso? ¿Alguien ya vio eso? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Cristo sigue avanzando, personas siguen recibiendo a Jesús, personas siguen deseando a Jesús. Pero pastor, tú no sabes lo que yo pasé, hay cosas muy berracas que yo pasé. Yo soy paisa, mi gente. Hay cosas muy berracas que yo pasé que tú no sabes. Yo voy a decir: mi hermano, la iglesia no es perfecta. ¿Y sabe por qué ella no es perfecta? Porque es usted y yo que estamos y hacemos parte de ella. Hay alguien que está entendiendo aquí conmigo? Si tú encontrares una iglesia perfecta y empezar a ir a frecuentar esta iglesia perfecta que encontraste, ella dejó de ser perfecta porque tú entró allá. Amamos al Senhor e amamos este mensaje. Cristo, Cristo, Cristo. Ele é a base, o cimiento. Em Ele nós estamos. Pero aqui sigue algo muito interessante, porque o texto, depois de Jesus falar isso sobre a igreja, depois ele vai dizer assim, versículo 19: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aí Jesus empieza a enseñar a Pedro algo sobre lo que é autoridade. Autoridade. Está dizendo assim: eu te vou a dar las llaves del reino, e todo lo que ustedes ligarem aqui será ligado em el cielo, e todo lo que desates aqui também será desatado allá. Ele está falando assim: eu te vou ensinar algo precioso que tem que ver com a autoridade que eu estou delegando a tu que eres a igreja. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Todo empieza allá em el livro de Gênesis capítulo 1. Vamos a ler apenas uma vez aqui, apenas rápido. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler o versículo 26 e um pouquinho mais. Assim vai dizer a palavra de Deus. Entonces dijo Deus: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza,
que dominen toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó el hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense. ¿Dónde están las parejas casadas de la iglesia para practicar esta palabra? Multiplíquense. Aleluya, hijos y hijas. Alejo está practicando. Ahí viene Galilea. Multiplíquense, llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla, ellos les servirán de alimento. Para toda bestia de la tierra y para todas las aves de los cielos, para todo lo que repta sobre la tierra y que tiene vida, toda planta verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Mi gente, yo voy a resumir, porque isso aqui podíamos quedar estudando aqui. É uma matéria para estudar e fazer um seminário teológico, pero vamos adiante. Eu vou tentar resumir aqui, sim? Então, Deus, Ele disse: agora eu vou fazer lo que é a criação. Ahora yo voy a hacer lo que es el hombre. Yo lo voy a hacer no más a partir de una creatividad apenas, sino que yo voy a poner la mano en la cosa, y no apenas eso, yo voy a soplar en él lo que es de mi propia vida, para que ele viva cargando lo que es mío en la tierra. E ele dijo a este hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, que significa alguien hecho a la misma especie de Dios. La palabra de Dios habla que Dios es espíritu. Juan capítulo 4 vai dizer que Deus é espírito, e Ele hizo el hombre a su própria imagem, a su própria espécie, para que Ele pudiera relacionar-se com el hombre. E não apenas relacionar-se com el hombre, pero todos os textos que nós leemos aqui têm que ver com domínio, com governo. A ideia de Deus era: assim como eu governo em el cielo, vai haver alguém com lo que eu tenho, cargando minha própria vida, governando também lo que é minha criação en la tierra. Ele habla: ustedes van a dominar sobre esta criação, ustedes van a ser todo lo que es isso que nós acabamos de ler. A palavra de Deus vai dizer em el Salmo capítulo 115, se querem anotar aí, Salmo capítulo 115, versículo 16, vai dizer assim: los mais altos cielos pertenecem ao Senhor, pero la tierra Ele la dio, ou Ele la confiou a los hombres. Não havia uma palavra de medo, não havia uma palavra de regresso, não havia uma palavra de desistir. Lo que havia de la parte de Deus, quando Ele criou o homem, assim como Ele era: mi hermano, eu vou estar contigo todos os dias, e lo que eu quero é que você pueda governar. Lo que eu quero é que você, a la luz de quem eu sou, com o entendimento de quem eu sou, com a natureza que eu tenho e que eu compartilho contigo, a la luz desta estrutura e desta realidade, eu quero que tu governes, que seas embajador neste lugar, que seas representante de los cielos neste lugar. Ele nos deu uma identidade, e junto com esta identidade em Ele nos deu também o sentir de governo, o sentir de domínio, o sentir de viver propósito. Há gente que diz assim: não, porque o trabalho é uma consequência do pecado. Mentiras. Perezoso. Deus criou o homem para cultivar a terra, para cuidar a terra, para regerir a criação. O que a palavra diz em el capítulo 3 de Gênesis é que o sudor del trabalho, que foi a consequência do pecado. Antes a terra, como nós leímos aqui, ela cooperava com o homem. Agora o homem tinha que trabalhar para sacar de la terra lo que antes Deus lo dio para cooperar com ele. Estão aqui comigo? Estão entendendo lo que é?
Deus falou: domine sobre as aves, domine sobre os peixes, sobre as plantas, sobre todas as coisas. Todo está aí para servirte. A única coisa que Deus não disse para que o homem pudesse dominar, ¿sabe que era? Quem sabe? Outro homem. Ele jamais disse: govierne sobre esta pessoa que está a tu lado, domine a ele. Pero como consequência del pecado, o homem começou a intentar de empezar a ser mais grande que o outro que estava com ele. Caim matou a Abel porque o sacrifício de já parecia menor que o de outro, porque agora era uma natureza de pecado governando o homem, não mais o homem governando junto com a natureza divina. O homem agora, lo que nós vemos hoje, se antes era o domínio do homem sobre as coisas, sobre a criação, agora vemos o homem sendo dominado por la criação de Deus, que seria, por exemplo, as drogas, sino a criação dominando o homem. Porque o homem não supo entender qual era sua identidade em Deus, e em verdade ele deixou de lado sua identidade em Deus por intentar, ou por ele intento de intentar ser igual a Deus. O homem deixou o que era sua identidade de lado, e ele decidiu entregar o que era a autoridade que tinha em suas mãos para Satanás. A palavra de Deus vai dizer que o mundo, que Satanás agora é o príncipe de este mundo, e que ele passou a governar os que vivem na desobediência. É o que a Bíblia vai dizer, mas esta jamais foi a vontade de Deus. Eu vou acelerar um pouquinho. Se nós paramos a estudar o que é este tema, nós vamos a ver um caminho de Deus para poder restaurar o que foi a autoridade perdida do homem. E quando nós chegamos em Mateus capítulo 28, abra já sua Bíblia, Mateus capítulo 28. Quando chegamos em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus, a hora que vino e que peleou esta boa batalha e saiu vencedor, venceu a morte, ele vai dizer depois de isso. Jesus se acercou e les dijo, versículo 18: toda autoridade me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amém. O texto está falando de Jesus, depois que foi consumado o que ele vino a ser, dizendo agora a la igreja, a los que são de ele, a los que nasceram e ressuscitaram junto com ele, toda a autoridade já está em minha mão de novo. Por lo tanto, agora vayan. Mi gente, quantos têm irmãos aqui? Mientras eu estava pensando nisso, vino como eu peleava com minha irmã. Que loucura. E queda os dois aí, e peleando todo o dia. E de repente corre uma coisa que hoje em dia é teléfono, mas em meu tempo não havia celular, créame. E eu não sou viejo, mas não havia celular. E ela tomava algo em la mano e eu dizia, deme isso. E ela, não le doy. E deme isso, não le doy, deme isso. O que eu fazia? Que uno fazia? Ele se ia ao papá. Sim ou não? Se iba al papá y dice, papá, mi hermana no deja que yo quede con este celular, porque yo iba al que tenía autoridad, y a partir del momento que el que tenía autoridad decía así, váyase allá y diga para ella que está en la hora de entregarte, ahí yo volvía lleno. ¿Sí o no? Yo llegaba, acercaba, mira pues, yo no decía mira pues, pero oye, pai, mira pues, el papá me dijo que tú tienes que pasarme el celular, porque la manera que yo me acerqué a ella antes es completamente distinto de la manera que yo me estaba acercando en este momento, porque en este momento yo acercaba a ella respaldado por una autoridad que me enviaba. ¿Hay alguien que está entendiendo lo que estoy diciendo aquí? Jesús tomó la autoridad, Ele venció el enemigo en la cruz, Ele conquistou o que deveria ser conquistado,
Ele agora disse a los homens que estavam aí, que creyeron nele: toda autoridade me foi dada de novo, por lo tanto, vayan. Ei, não estamos yendo porque apenas queremos e somos loucos. Estamos yendo porque Ele que tem toda a autoridade nos respaldou para hacerlo. E as portas do inferno não vão a prevalecer contra a igreja. ¿Por quê? Porque somos buenos, porque somos increíbles, porque não. É porque Ele que tem toda a autoridade, Ele nos enviou para hacerlo. É por isso que nós vamos a seguir entrando. É por isso que nós vamos a seguir multiplicando. É por isso que nós vamos a seguir predicando. Pessoas vão a seguir recebendo a Jesus. ¿Por quê? Porque Ele nos está enviando. Marcos capítulo 16. Ele vai ser aún mais firme nesta situação, ou completo nesta situação. A palavra de Deus vai dizer assim, versículo 15. Vai dizer assim: e les digo, vayan por todo el mundo e prediquem o evangelho a toda criatura. Quantos estão listos para ir por todo el mundo e predicar o evangelho a toda criatura? Vayan por todo el mundo e prediquem o evangelho a toda criatura. El que crea e seja bautizado se salvará, pero el que não crea será condenado. E estas señales acompanharão a los que crean. Em mi nombre expulsarão demônios, hablarão nuevas línguas, tomarão em sus manos serpientes, e se bebem algo venenoso, não les hará daño. Además, pondrão sus manos sobre los enfermos, e estos sanarão. Ei, há alguém que crê comigo aqui? É Jesus que está dizendo, não sou eu. Ele: vayan. Ei, eu les respaldo. Eu que tenho toda a autoridade. Minha gente, e a pergunta é: como será que hemos ido? Como hemos ido? Será aquela maneira que nós outros hemos ido? Sabe, será aquela maneira que hemos ido? Ai, não, que pena que me dá, pastor, de eu predicar a minha família e tudo. Ai, meu Deus, como eu vou fazer? Tem um cumpleaños, toda a família se reuniu. Você está orando todo o ano para que a família receba a Jesus. Aí, quando todos estão reunidos, ai, eu podia orar por todos, mas será? Ai, não. E eu imagino Jesus: o que mais quer que eu haga? Eu vim e morri na cruz, recuperei a autoridade e entreguei a ti, igreja. ¿Por que não anda? ¿Por que não camina? ¿Por que todavia estás rendido a este pecado que já não te pertenece mais? ¿Por que não se levanta em Deus para poder percorrer a carreira que Ele já te chamou para percorrer, deixando todo o peso e todo o pecado para trás? ¿Por que todavia sigue aferrado a esta relação que apenas se ha acabado com tu vida? Se em verdade eu te di autoridade para você destruir o que está alrededor de você, quebrar as cadenas e seguir adelante para o que eu tenho para tu vida. Há alguém aqui comigo? O problema é que quando nós falamos sobre isso, nós pensamos apenas em el outro, ou em lo que podemos fazer afuera, e jamais para exercer esta autoridade em nossa própria vida. Para dizer assim: isso que eu tenho, eu não necessito mais. Ele que me llenou de autoridade, Ele está comigo e Ele me respalda para que eu pueda salir adelante. Estão aqui comigo? Ei, eu não posso fazer isso por ti. Hay que ser você. Eu posso fazer em minha vida. É dizer, diablo, eu entendi a palavra. E a partir de hoje eu já não sou mais um muñeco em suas mãos. Esta realidade já não vai ser mais verdade em minha vida a partir de hoje. Pero pastor, eu quero tanto, pastor. Pero não é em sua vontade, é em quem te enviou.
é em lo que Ele conquistou para nós, em lo que hizo Ele. Pablo vai dizer assim: agora que vocês já não vivem mais bajo este jugo de esclavitud, ¿por que estão desejando regressar a Ele? Agora que Cristo já los hizo livres, ¿por que estão desejando volver a uma vida antiga que levavam quando todavia eram encarcerados? Agora que isso já não domina mais vocês, que vocês já não são mais escravos do pecado, sino que escravos de Cristo, porque se estão entregando nas mãos para que este pecado siga escravizando tu vida, para que esta situação siga escravizando tu vida. Mi gente, eu vou dizer algo. Mi gente, como nossa vida é transformada quando nós entendemos o poder e a autoridade que Deus deu à igreja e o entendimento que nós somos esta igreja. Eu posso dar um exemplo aqui na palavra rápido, sim, para nós. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Quantos são de igreja aqui? Há gente que não, meu Deus do céu. Vamos lá já. Quantos são de igreja aqui? Somos a igreja de Cristo. Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 31, eu vou ler. Assim diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, versículo 31. Eu vou ler um pouquinho antes. A palavra de Deus vai dizer assim, versículo 21. Vai dizer: cultivem entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Deus. Todos com atenção aqui que vamos a terminar nisso aqui que eu vou dizer. Ustedes las casadas, quantos são as casadas aí? Aí todas estão escondidas, nenhum, glória a Deus. Glória a Deus. Ustedes las casadas honrem a seus próprios esposos como honram ao Senhor, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Pero ahí, gracias a Dios, las mujeres pueden decir gracias a Dios, porque llega el versículo 25. ¿Cuántos son los esposos aquí? Más animados un poquito. Entonces vamos allá. Vai dizer: esposos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Ei, que loucura! Assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ella, para santificarla. Ele la purificou em el lavamento del agua por la palavra, a fim de apresentársela a si mesmo como uma igreja gloriosa, santa, intachable, sem mancha, nem arruga, nem nada semelhante. Assim também os esposos devem amar a suas esposas como a seu próprio corpo. El que ama a sua esposa se ama a si mesmo. Nadie ha odiado jamás a seu próprio corpo, sino que lo sustenta e lo cuida, como lo hace Cristo com a igreja. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne e de sus huesos. Por isso, versículo 31, mira isso. Por isso, el hombre dejará a su padre e a su madre, e se unirá a su mujer, e los dos serão um solo ser. Versículo 32, vai dizer assim: grande es este mistério, pero eu digo esto respeito de Cristo e de la igreja. Mira, Pablo falou todo isso. E aqui ao final ele vai dizer assim: grande é este mistério, todo o que nós estamos falando aqui. Mas eu estou falando de isso referente a Cristo e a igreja. Pablo está dizendo aí. E se abrimos a Bíblia, então, vamos ao texto que fala sobre isso. Allá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Abra sua Bíblia allá. Eu vou ler del versículo 18 hacia adelante. Vai dizer: depois Deus, el Senhor, dijo: não está bem que el hombre esté solo. Glória a Deus, homens. Aleluia. Le haré uma ajuda a su medida.
Y así Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos, y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría. Y el nombre que Adán les puso a los animales con vida es el nombre que se les quedó. Adán puso nombre a todos los animales, a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán uno solo ser. Yo voy a contar algo rápido. Ponga la atención aquí, que yo quiero terminar ahí, hablando sobre este tema de autoridad. ¿Qué tiene que ver eso, pastor, con lo que estamos hablando sobre la iglesia, sobre autoridad y sobre todo eso? Gente, yo soy impeliculado. Hay alguien que es aquí como yo, que le gusta imaginar. Entonces todos vamos a imaginar juntos. Todos vamos a imaginar. Imagínate pues Adán allá en el Edén, solo. Yo imagino, ¿sabe cómo yo imagino? ¿Tú puedes imaginar conmigo? Yo imagino una playa deserta y con un bosque atrás. Pero el bosque era lleno así como de frutas. Yo me imagino, vamos a empelicularnos aquí. El bosque lleno de frutas y todo, y que al momento que ele queria, ele apenas corria uma fruta, comia, banhava-se e todo. Pero eu imagino que de repente, Adán em um dia normal como sempre, ele mira alrededor de ele, e ele mira e vê o pajarito, pero aí bailando e volando junto com a pajarita, los dos. E aí ele mira para o outro lado, está, eu não sei os nomes, mi gente, me ajudem. E está aí el patico com a patica. E ele mira os dois aí como se correndo juntos. Aí ele mira hacia outro lado, está um elefante com a elefanta. Ele mira ao outro lado e está aí como el caballo. E qual é? La yegua. Ele mira ao outro lado, está o buey e está a vaca. Pero quando ele mira ao lado de ele, não tem nadie que é igualito a ele. Ele está solo. Deus falou com ele: Abraão, tu tienes todas as coisas, todo estudio, gobierna sobre todas as coisas. Eu te dou domínio sobre as aves, eu te dou domínio sobre todas as coisas. E govierne, Abraão, com o que eu entreguei a ti, com a vida que eu entreguei a ti, govierne. Pero ele governando todas as coisas, ele mirava a todos os lados, e mientras estes animales havia com quem compartilhar, ele não tinha nadie com quem compartilhar seu governo, porque não havia nadie que era a espécie de ele para que ele pudesse comunicar e dizer assim: necessito uma ajuda, governa comigo, por favor. A palavra de Deus vai dizer que Deus mirou a Adão e viu que não era bueno, então que ele quedara solo, lo puso em sueño profundo. Alguns mentirosos vão dizer que foi a última vez que o homem dormiu bem, mas eu não creio nisso. Não é verdade. Não é verdade. Eu creio que ele seguiu descansando hasta melhor. Ele estava já, não me mate. Ele estava já tranquilo. E Deus puso um sonho profundo em ele. Ele se dormiu, não sei por quanto tempo. E de repente ele despertou. Deus não lhe dijo nada. Estão imaginando comigo? Deus não lhe dijo nada. E de repente ele se despertou. E quando ele se despertou, ele mirou e ao lado foi ao mar, regressou, comeu uma manzana e viu, estava a elefanta e elefante. Estava o pajarito e a pajarita. Estava aí o buey e a vaca. Estavam todos aí normal, pero de repente, estando aqui empeliculados comigo, de repente Adão mira ao fundo de la playa.
Mi gente, y viene Eva corriendo. No, hay alguien aquí conmigo. Yo me imagino que Adán estaba, yo me imagino que Adán estaba allá, está todo bien. Ay, sigo sin nadie aquí como yo, pero está todo bien, pajarito, pajarita. De repente ele mira, wow, wow, esta sí es carne de mi carne, esta sí es hueso de mis huesos. Esta sí va a ser mi ayuda idónea, y de la manera que yo gobierno, esta sí puede gobernar juntamente conmigo. Están aquí. La Biblia llama a Adán, yo voy a resumir para que podamos terminar. La Biblia llama a Adán del primer Adán. Y si él es el primer Adán, es porque tuvo un otro Adán que vino después. El último Adán, que es Jesús. ¿Están aquí? ¿Hay alguien aquí conmigo? El último Adán, que es Jesús, la palabra de Dios va a decir en Juan capítulo 3, 16, que Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito, el Hijo único. La palabra de Dios va a decir, no había otro como Ele, no había otro a la misma especie de Ele. Ele mirava de um lado, estava o homem necessitando ser regenerado em Ele. Ele mirava ao outro lado, não havia alguém como Ele era. Pero a este segundo Adão, de repente, ele foi posto entre comillas em um sonho profundo. Quantos estão aqui comigo? A palavra de Deus habla de 3 dias de oscuridade, onde ele estava allá, pero entendia que em seu momento ele ia ressuscitar. De repente, ele é sacado de la muerte, ressuscita, e quando ele abre os olhos, ele empieza a mirar ao lado e a ver todo como estava, pero de repente ele mira a você, igreja, e ele disse, agora ele pode dizer, esta sim é hueso de mis huesos, e esta sim é carne de mi carne, esta sim pode governar, assim como eu governo, esta sim eu posso compartilhar com ela, para que nós podamos dar seguimento ao que é o reino de Deus. A palavra de Deus agora em Romanos capítulo 8 já não vai mais falar do Hijo único, vai falar do Hijo primogênito, porque agora ele já não era apenas um, ele era o primeiro de muitos que iam vir depois dele, porque ele que ressuscitou e venceu a morte, também ia ressuscitar a nós junto com ele, para que venciéramos a morte junto com ele. A identidade que se havia perdido em el Edén, e junto com a identidade, a autoridade perdida do homem, agora estava sendo restaurada por Jesus. Em primeiro lugar, recuperando nossa identidade e dizendo, Ramiro, já não eres mais el perdedor, já não eres mais el que estava em el pecado, já não eres mais um encarcelado, agora eres hijo e eres igreja. E a esta quem recuperou a identidade, ele disse, agora eu vou a recuperar o que é a autoridade. Toda autoridade me foi dada em el cielos e na terra, por lo tanto, vayan, igreja, vayan. Quantos recuerdan del hijo pródigo? Ele se foi, não quis, pero de repente ele disse, quantos empregados de meu padre estão allá e têm todo, e eu estou aqui comendo e tentando, deseando a comida de vocês. Eu vou a regressar, eu vou a dizer, estou arrependido a meu padre. Ele regressa e a palavra de Deus habla que o padre estava de braços abertos esperando a ele, e a primeira coisa que ele faz é, esta roupa não é de meu filho, vamos a cambiar a roupa, de roupas novas a ele, de roupas blancas a ele. Segundo lugar, lo que ele hizo, agora, onde está el anillo? Onde está el anillo que le dá de novo a marca de la autoridade que é meu filho? Ponga el anillo em ele, porque eu já recuperei a identidade de ele, agora eu vou a recuperar o governo de ele. Igreja, isso não é um juego. Isso não é um juego. Nós não estamos aqui jugando.
Nós estamos aqui avançando, prevalecendo contra as portas do inferno. Nós aqui estamos ocupando terrenos, caminhando bajo a autoridade de Cristo. Nós não temos tempo para quedar falando bobadas, para que uno quede haciendo chismes uno de outro. Não temos tempo para ello, porque eu estou avançando, porque eu estou caminhando. Eu não tenho tempo para estas bobadas, porque eu estou yendo a lo que Deus me mandou hacer, porque eu estou caminhando hacia coisas mais importantes. De que maneira hemos caminhado, igreja? De que maneira hemos avançado? Hasta quando vamos a permanecer escravos de algo que Ele já nos liberou? Hacia onde ou hasta como estamos avançando? Somos igreja. Somos igreja, somos hijos. Ele está dizendo: vaya, predique o evangelho a seus vecinos, predique o evangelho em sua casa, habla com eles. E se tem espíritos imundos, imponga-lhes as manos e eles vão ser echados. Se há alguém enfermo, ore sobre ele e ele vai receber sanidade. Predique sobre ele, as portas do inferno não vão a prevalecer. Pero o pasto está muito duro, eu não sei o que fazer, meu irmão, permaneça firme, porque não sou eu que estou dizendo, é o Senhor quem está dizendo. Nós vamos avançar. Ponga-se sobre seus pés. Eu quero apenas orar neste momento e nós vamos a terminar. Cierra tus ojos aí onde está. Há pessoas aqui que compreenderam o que eu estou dizendo, que estão entendendo o que eu estou dizendo, e eu quero orar por ti neste momento. Estamos em el serviço mais profundo. Deixa eu te conto algo aqui. Há pessoas aqui com um chamado intenso queimando dentro desta pessoa, com algo que não é mais controlável, que entende que o Senhor não está falando, não está chamando, pero que está resistindo talvez há anos ao mesmo chamado de Deus, que está pensando como eu vou fazer, porque eu que vou fazer, meu irmão. Eu quero dizer algo a você hoje. Quem dijo que tem que ver contigo? Não tem nada que ver contigo, não tem nada que ver com sua capacidade, não tem nada que ver com o quão bueno tu eres, não tem nada que ver com isso. Tem que ver com um propósito que Deus deseja alcançar pessoas que estão ao redor de ti. Deus te vai usar aqui em Medellín, em Colômbia, em outras nações da terra, e não tem que ver contigo. Há pessoas que é como um fogo que não para de arder em nenhum momento, que em alguns momentos intentamos apagá-lo, pero luego ele vuelve e se prende. E talvez hoje parece que te vas a explotar aí de onde está. Ei, o Senhor te está tocando e nesta noite te está dizendo: hijo, tu eres igreja, e eu te quero usar. Eu te estou devolvendo, ou eu te estou llenando de fogo e autoridade para hacer lo que eu quero que tu hagas. Prepara para ver pessoas ao redor tuyo desejando a Jesus. Prepárate para abrir tu boca, empezar a hablar e ver pessoas se rendendo a Jesus ao redor tuyo. Prepárate para empezar a orar por pessoas e chamados serem despertados em outras pessoas que tu has orado por elas ou hablado com elas. Prepárate para que o fogo que está ardiendo em ti empiece a arder também em outros. Pero a primeira coisa que o fogo vai fazer em nossas vidas é queimar as impurezas, separar lo que é ouro, purificar,
prepárate para ver amarras, cuerdas, empezando a ser consumidas por el fuego.